Asta finalmente dominou o seu Zetten? O nosso prota acabou com o encanto de Lucius sobre a sua amada? E os Ryuzens mostraram sua verdadeira força ou continuarão servindo como saco de pancadas? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, este é meu canal e eu sou o JD. Sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, já vou revelar como Asta vai purificar a irmã Lily. E sabe como? Descendo a dedada de anti-magia no like e inscrevendo-se aqui no canal. Haha, não esperava por essa, não é mesmo? E agora, falando sério, a curtida e a inscrição de vocês nos encorajam muito na produção de conteúdos. Enfim, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com o Paladino de Gelo dizendo que não esperava encontrar o Asta no caminho dele de novo. E o Ryuzen mais forte interrompe e diz que não é de costume dele, mas que ele não deixará interferir na luta do nosso prota contra Lily, pois é muito deselegante atrapalhar o encontro de um homem com a sua amada. E nesse momento o mangá muda de foco, e vemos o Asta e a irmã conversando, e como que ele foi parar naquele lugar. E o nosso anão maromba responde que foi por causa dela que ele foi mandado para aquele país, que ela salvou a vida dele, o mandando para um lugar onde as pessoas o curassem. E diz mais, falou que mesmo que ela esteja sendo manipulada, ela jamais tentaria matá-lo, e que a Lily, que ele conhece, jamais faria algo assim. Então ela responde que ele está completamente errado, pois ela realmente tinha a intenção de matá-lo naquele dia, e que além disso, ela também não está sendo manipulada por ninguém. Após a fala do anão maromba, a manda-chuva do Lucius lança um contra-ataque contra nosso prota, uma magia de água chamada Punho de Amor, a mesma que ela lançava nele quando ele insistia em se casar com ela, e diz que tanto os paladinos quanto o mestre Lucius não o querem vivo, pois é necessário que ele morra para que o plano deles se realizem. Porém, Asta corta a magia de água dela facilmente e ela acaba percebendo que não é capaz de usar magia espacial nele, pois ela só funciona com o alvo imobilizado, e que também não consegue usar a dominação sagrada, de mana, por causa da antimagia dele, e que assim sendo, ela só conseguirá afetá-lo com um ataque muito mais poderoso que esse, e então lança sobre ele uma magia que combina o atributo espacial com sua magia original de água, e o ataca com um jato de poder. E nesse momento, ela começa a se lembrar do nosso prota, quando criança, correndo pela vila de Hag, meio como se as memórias dela estivessem brigando entre si, como se o amor que ela tem pelo Asta estivesse começando a sobrepor o desejo que ela tem de cumprir os desejos do mestre Lucius. E tentando refutar essas lembranças, ela grita dizendo que pelo bem da paz mundial, ele precisa morrer. Porém, o anão maromba fala que ele nunca permitiria que ela o matasse. E então, com lágrimas nos olhos, a amada de Asta diz que ela jamais quis matar alguém, ou seja, que ela não quer matar ninguém. E começamos a entender o que de fato Lucius fez com os paladinos. E o que ele fez de fato foi impor à alma de seus servos que o plano dele é o melhor para o mundo, mas que apesar disso, a irmã Lily ainda é a irmã Lily, ou seja, manteve a sua consciência apesar de ter o desejo de sua alma modificada. E em Toma enlouquecido, a amada do nosso prota diz que a paz mundial é o que todos querem, e que isso é o que ele quer, e começa a criar vários círculos que continham a combinação de água e magia espacial, e começa a atacá-lo com brutalidade, e com tudo que ela tinha, e pede para que ele morra de uma vez. Asta, porém, usa sua katana para bloquear o ataque da paladina, e começa a ir para cima dela, e diz depois do que o Lucius fez com a sua amada, ele jamais irá o perdoar. E nesse momento ele corta o peito da Lily, e pede em seu íntimo que ela volte a ser quem era, a mulher que ele amava, para que ela volte a ser a irmã Lily de sempre. E assim termina o capítulo 349 de Black Clover. Em primeiro lugar, mano do céu, que capítulo da hora. Fico impressionado como Tabata consegue nos manter engajado na obra e sempre com hype. Por isso que os fãs de Black Clover são tão massa, cara. Com um mangá desse não tem como não gostar. Fico impressionado como o mangá vem evoluindo, com uma ilustração melhor e com uma história que prende a gente e nos deixa com aquela vontade de quero mais. Esse é um dos melhores mangás que estou vendo atualmente. Agora em relação ao nosso protagonista. Rapaz, o Asta agora está que nem o Hulk dos Vingadores. É esmaga pra lá, espanca pra cá. Cê é louco, o anão mais querido dos shonens está arrebentando. Já não bastava ter humilhado o Ilulu no último capítulo, aí vem nesse e nem soa para derrotar a manda-chuva do Lucius. Também com a antimagia, ele vai cortando os poderes dos outros sem dó. O nosso prota está imparável. Do jeito que ele vem demonstrando poder, talvez nem o Lucius dará conta dele. Claro que temos que levar em consideração que o Lucius tem a magia dos 3 reis do submundo, e um monte de outras magias que ele foi juntando ao longo da obra. Mas mesmo assim, pela facilidade que o Asta vem derrotando os paladinos que foram até o País do Sol, acredito que no mínimo ele vai dar um belo de um trabalho para o vilão. E mesmo no 1 contra 1. E se contarmos a ajuda do Yuno e dos demais magos, então, nossa, Lucius está ferrado. Agora em relação à batalha que está acontecendo no País do Sol. Se a Lily realmente foi derrotada, no próximo capítulo, o Paladino de Gelo deve perder ou fugir. Aí devemos ver o Asta e os 7 Ryuzens indo até Clover para a batalha final. E finalmente vamos ver o reencontro da Ishika com o Sukehiro. Se for bem escrito,
acredito, esse momento tem tudo para ser marcante no mangá. Imaginem só a Ishika pedindo perdão e chorando quando ver o seu irmão. Olha só que coisa mais linda, cara. A minha dúvida é se o Ryu irá ou não para Clover, pois em tese ele não deveria, já que ele é o Shogun daquele lugar. Ele não pode só abandonar o país e ir para outro reino. Porém, o poder de clarividência dele seria muito útil contra o poder de prever o futuro do Lucius, pois apesar do Asta estar muito overpower após o domínio do Zetten, não acredito que ele consiga derrotar o Lucius ainda, pois temos que lembrar que o vilão tem a magia do tempo, que o possibilita fazer tudo que o Julius fazia, e ainda tem a magia espacial e gravitacional. É muito poder para o nosso prota combater sozinho. E com a evidência do Ryudo, ele pelo menos teria contramedidas para usar na batalha final. E em relação aos Ryuzens, aparentemente eles são muito poderosos, mais do que os capitães de Clover pelo menos. Porém, durante essa batalha contra os vassalos do Lucius, eles vêm oscilando bastante, arrebentaram contra o dragão lendário e no capítulo seguinte foram humilhados pelos paladinos. E mesmo sem a magia de ilusão do Yululu, eles já estavam perdendo o embate, pois estavam todos feridos após o ataque combinado da Lily com o paladino de gelo. Ou seja, no 1 contra 1 eles já estavam perdendo. O que mais me deixa confuso em relação a eles é não saber direito a força real deles, pois eles perderam feio para os paladinos, que perderam feio para o Asta, que até pouco tempo perdia feio para eles. Enfim, espero que na batalha final eles mostrem mais do que nesse pequeno embate contra o dragão lendário, pois eles têm muito potencial para isso. E quem sabe eles não ensinam o Zetten para os capitães de Clover, aumentando assim a força do exército contra o vilão. E agora para finalizar, será que o Asta conseguiu cortar o controle que o Lucius tinha sobre o Yululu e a sua amada? Bom, acredito que sim, pois o controle que ele impôs sobre eles foi feito através de magia. E como sabemos, o nosso prota consegue destruir a magia de outros magos. Além disso, ele possui aquela espada que consegue destruir as maldições e venenos. E é capaz daquela espada conseguir destruir também o efeito que o Lucius colocou sobre os paladinos. Aparentemente, o Yululu, quando caiu desacordado, perdeu a sua forma paladina. E pela fala da Ishika, ele também perdeu o vínculo com a magia feral que ele estava exalando. Ou seja, pela fala delas, podemos deduzir que sim, o Asta conseguiu quebrar o controle do vilão sobre ele. Provavelmente fez o mesmo com a irmã Lily, após ter cortado seu peito. E isso sem levar em consideração que meio que ela já estava começando a sair do controle do vilão por conta própria, pois as lembranças do Asta estavam fazendo com que ela lutasse consigo própria para não machucá-lo. Pelo jeito que a coisa estava andando, não ia demorar muito para que ela conseguisse se libertar do domínio do Lucius, mas o Asta foi e resolveu dar um empurrãozinho para que ela se libertasse mais rápido. E vale lembrar que aparentemente ele dominou por completo o Zetten, e não apenas de forma parcial. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Black Clover, se inscreva no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E lembrem-se, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito curta para ser insignificante. Até mais, galera. Fui!